Olá, nesta aula vamos falar como você pode implementar o pensamento positivo de uma forma prática na sua vida. Então importa começar com uma questão. O que é que você pode fazer para tornar o pensamento positivo e consequentes atitudes positivas um hábito no seu dia-a-dia? Primeiro importa tomar consciência do estado inverso, a atitude negativa. Quando alguém se encontra num estado abatido, desmotivado e desesperançado, isso cria um reflexo no seu organismo, colocando a pessoa num estado de ser negativo. Quando este estado de negatividade se materializa, verificam-se alterações significativas em 3 estados base: o estado fisiológico, o estado mental e o estado comportamental. Maioritariamente, a atitude negativa instala-se devido a erros de raciocínio no processo de avaliação da vida. Como podemos verificar neste esquema que representa o ciclo da negatividade. Se perante a avaliação de uma determinada situação ou acontecimento você faz erros de raciocínio, por exemplo, achar que nunca irá conseguir terminar dentro do tempo previsto o projeto que o seu chefe pediu que realizasse, você pode começar a sentir ansiedade e stress na forma de sintomas físicos. Quando você toma consciência que esses sintomas físicos começam a incomodá-lo e a deixarem-no num estado de descontrole, um outro passo se segue. Você começa a desenvolver pensamentos negativos de acordo com o incómodo que sente no seu corpo e, igualmente, sobre o que você teme que possa vir a acontecer caso não termine o projeto dentro do prazo estabelecido. Nesse estado alterado, que você toma consciência através dos sintomas sentidos e dos pensamentos negativos que vai tendo, você pode ser conduzido para o próximo passo, que está aqui representado pela paralisação da ação. Sempre que você tem de sair de casa para se dirigir para o seu trabalho, ou sempre que pensa no assunto, você, na grande maioria das vezes até de forma inconsciente, começa a fazer sabotagem, evitando enfrentar a situação. É nesse momento que surgem problemas somáticos mais graves, como dores de cabeça, indisposições, mau humor, falta de concentração, entre outros. Nesse momento, o problema continua a crescer e, no pior cenário, você pode começar a sentir-se desconectado com o seu trabalho, com as pessoas ao seu redor e com as atividades que anteriormente lhe davam prazer e satisfação. Mas o que fazer quando se entra neste ciclo de negatividade? A pessoa tem de começar a reestruturar o seu pensamento. Se você se encontra neste estado de negatividade em alguma área da sua vida ou em geral, deixe-me dizer-lhe que através de uma variedade de técnicas, conceitos e práticas você pode começar a mudar esses padrões de pensamento desajustado e desadequado, como temos vindo a ver em aulas anteriores. Todos nós podemos cair nesses padrões de pensamento, às vezes, mas a pessoa abatida e desanimada passa grande parte do tempo nesse padrão mental e generaliza para muitas áreas da sua vida. Isso acontece porque no estado de negatividade a pessoa enfrenta o fenómeno da desesperança aprendida. A desesperança aprendida é o resultado que emerge através de experiências particularmente frustrantes ou traumáticas, em que a pessoa aprende que os seus comportamentos são insuficientes ou inúteis para mudar ou controlar os acontecimentos a que se vê exposto. Para vermos como se instala a desesperança, vou utilizar o exemplo por comparação entre o comportamento de um animal e o comportamento de um ser humano. Por exemplo, se o urso for pescar para um rio e não estiver a ter sucesso no local onde se encontra, ele muda de sítio e tenta ver se consegue pescar algum peixe para matar a sua fome. Não sendo bem sucedido, ele muda outra vez de sítio e assim sucessivamente até que obtenha sucesso, sem reclamar, sem ficar com baixo humor, sempre tentando matar a sua fome. Por seu turno, e por comparação, um ser humano
que tem um problema, que quer adquirir alguma coisa, que tenta ter sucesso na vida, que tenta recuperar algo perdido, que tenta fazer um conjunto de ações para solucionar as questões que tem em mãos ou a situação que enfrenta, quando tenta uma vez, quando tenta duas, quando tenta três e assim sucessivamente. Por vezes aquilo que acontece é que nós, como raciocinamos acerca das nossas ações e conseguimos avaliá-las e analisá-las, vamos percebendo que por mais esforços que possamos estar a realizar, por mais tentativas que possamos estar a fazer, nenhuma delas leva ao sucesso ou à solução do problema. Nesse exato momento, né, um ato inteligente é deixar de realizar ou deixar de fazer um conjunto de passos e ações que até então se vinha a tentar, mas que na verdade não surtem efeito. É como se o resultado inteligente fosse: eu não vou fazer mais porque eu não obtenho sucesso. Obviamente que é aqui, nesse exato momento, que se instala a desesperança aprendida. A pessoa aprendeu por tentativa e erro. Por mais que faça e se esforce, não consegue obter sucesso. Quando você sentir que está num estado de desesperança, ao invés de dizer: porque estou com este problema? O que há de errado comigo? O que fiz eu para merecer isto? Substitua por: por que razão continuo a fazer, pensar e a prestar atenção ao que me coloca em baixo e que não é útil? Que outras coisas poderia eu pensar ou focar-me para alterar a situação em que me encontro? A desesperança e o estado de negatividade instalam-se usualmente porque você percepciona-se num estado de incapacidade. Mas esse estado de incapacidade tende a ser ilusório. É construído por você mesmo, tendo a sua origem na interpretação que faz e, consequentemente, dos erros de raciocínio que tem. Vejamos porque isso acontece. Quando na presença dos acontecimentos indutores de sofrimento se fazem sentir, que o conduzem à paralisação da ação, você tem um determinado sentimento negativo, usualmente identificado por você na forma de ansiedade, abatimento e stress. Isso leva a que construa uma ideia de que o estado em que se encontra é real, o que leva a que você conclua que é verdadeiro. Ou seja, o pensamento que você certamente tem é este: se eu sinto tudo isto no meu corpo e penso desta forma, então isto não é ilusório, isto é real, está a acontecer comigo, logo é a minha verdade. Ainda que esta sequência possa parecer lógica, na verdade acontece porque você desconhece a forma de seguir uma alternativa de pensamento. Vejamos o que acontece para você perceber a ilusão do seu estado de negatividade e desesperança. Quando você, maioritariamente, começa a pensar negativo acerca da sua situação, que está aqui representado como cognição, o que acontece é que a sua fisiologia, a sua química interna muda, é alterada, libertando na sua corrente sanguínea hormônios do stress. Quando os seus pensamentos se fundem ao seu estado interno do corpo e você julga ser apenas isso, personalizando esse estado de ser, é nesse exato momento que a ilusão de incapacidade foi criada e começa a comandar todos os seus comportamentos. Entendeu agora porque é que lhe chama ilusão? É porque você se funda à negatividade sentida, esquecendo-se que tem a capacidade de temporariamente desapegar-se desses pensamentos e desses sentimentos e construir pensamentos que não estejam sob a influência da negatividade criada pelo ciclo da negatividade abordado anteriormente. Provavelmente você ainda tem uma dúvida e está renitente em compreender a ilusão, sobretudo porque paira na sua cabeça a seguinte afirmação: a minha incapacidade é bem real porque eu sinto-a. Então, eu reforço a ideia que tenho vindo a transmitir e que importa ficar bem retida na sua memória. Esse sentimento é a reação do seu organismo aos seus pensamentos negativos. Agora vou dizer-lhe como você pode quebrar essa ilusão.
Você pode fazer isso flexibilizando o seu pensamento, criando alternativas ao seu raciocínio e interpretando os fatos, tendo na sua base a vontade de agir positivamente. Para que isso seja possível de você praticar, vou explicar os 3 passos que deve dar para implementar o pensamento positivo no seu dia-a-dia e, sobretudo, quando enfrenta situações mais problemáticas. O primeiro passo é a aceitação da situação desagradável. O termo aceitação já é bastante familiar para você, mas é importante relembrá-lo, que é extremamente importante aceitar a situação que enfrenta. Isto porque se você olhar para a situação num estado de raiva, num estado de desesperado, ou como se fosse uma injustiça, nesse exato momento o seu estado fisiológico entra em reação àquilo que você está a pensar e altera para um estado de irritabilidade ou deprimido. Em qualquer destes estados, todo o seu ser fica mais bloqueado, fica incapaz de utilizar todos os seus recursos disponíveis e começa a fixar-se apenas em tudo aquilo que é mau, que é difícil ou que não consegue fazer ou atingir, limitando assim a sua criatividade, planejamento e eficácia de raciocínio. Ao aceitar, você percebe que a situação pode ser exigente, mas você não fica de costas viradas, permitindo assim colocar todo o seu organismo num estado de capacidade, onde consegue ter acesso a todos os seus recursos e formas elevadas de raciocínio, facilitando a estruturação de pensamentos que o conduzam a uma solução ou minimização do problema. O segundo passo é o desapego da condição desagradável. Você deve temporariamente abandonar o foco daquilo que perdeu, que não conseguiu atingir, ou até mesmo da dor emocional que possa estar a sentir. Tudo isso não vai embora só porque você voltou a atenção para outra coisa, nada disso. Mas permite que você não fique afetado negativamente quando necessita de canalizar a sua energia e foco para o que mais importa ser feito nesse momento. O terceiro passo é acionar o comportamento intencional, contido na fórmula da positividade, que aqui podemos chamar de ações fundadas na ideia de querer superar a situação em que se encontra. Estes 3 passos permitem que você consiga efetuar uma mudança de foco e uma mudança no conteúdo dos seus pensamentos. Em suma, o problema não está em ter pensamentos negativos ou intrusivos, como muitas vezes já lhe disse, mas sim no que se faz a partir deles. Para facilitar o segundo passo atrás referido, você pode aplicar a técnica de mudança de canal já explicada em uma das outras aulas anteriores. Assim sendo, sempre que você perceba que está a ser tomado pelo ciclo de negatividade, mude de canal na sua mente. Para relembrá-lo, esta mudança de canal funciona exatamente como se você estivesse ao volante do seu carro e na estação de rádio que você vai ouvir começasse a tocar uma música que você detesta e que o faz recordar de acontecimentos tristes e penosos. Certamente aquilo que você faria era procurar uma outra estação de rádio. Estou certo que sim. Então eu coloco a seguinte questão. Por que razão você tomaria a decisão de mudar de estação de rádio na tentativa de encontrar uma música mais agradável e que gostasse? Eu próprio respondo a esta questão. Porque você pode e porque você sabe que existem mais estações de rádio para procurar. De acordo com este exemplo, ao seu estado de negatividade aplica-se o mesmo princípio. Ou seja, sempre que você sinta que ele se faz sentir e toma consciência que está a ser incómodo e, consequentemente, toma consciência que não gosta de estar assim, mude. Mude de canal mental, focando a sua atenção em outras coisas que você conhece e sabe que serão melhores fazer ou dar atenção naquele momento. Aquilo que se pretende é que você implemente o pensamento positivo pelo poder da ação, como vemos representado neste esquema que passo a explicar. Como podemos ver, a desesperança é composta por ruminações e ausência de prazer. Quando você perceber que está a mudar para esse estado, para o estado de negatividade, importa acionar os 3 passos anteriores apresentados e reforçá-los com a técnica de mudança de canal, focando a sua atenção na solução. Ou seja,
perspectivar várias possibilidades e ações para o seu problema, para posteriormente tomar a decisão de focar a sua energia na escolha que julgue ser mais benéfica. Nesse momento você regula a sua atitude para uma atitude positiva, tendo por base a implementação do pensamento positivo em consequência de perceber a ilusão da negatividade. Reforçando todo este processo com a aplicação da técnica de mudança de canal.